Obrigado, querido. Eu estou empolgado porque eu tenho certeza que tem gente que gosta de Bíblia. E isso é muito bom. Meus irmãos, estamos pregando uma série, né? Hoje pretendo terminá-la, né? Não deu de falar tudo, mas eu creio que... Quem veio nas 3? Levanta a mão. Ó, tá bom. Graças a Deus. Quem veio na última? Cláudio está aí, assistiu pela internet, né? Graças a Deus. Tá bom, então, presta atenção. Estamos falando sobre graça. Graça é um princípio. A lei foi manifesta para mostrar para o homem que o homem não era capaz de obedecê-la. Por quê? Porque o homem havia caído, transgredido princípios. Então, Jesus veio, estabelece a graça, e a graça é princípio de Deus no coração da igreja, no coração do homem. Então, lei, uma aliança, graça, a aliança. E nós vivemos hoje na aliança da graça, mas a graça, como eu disse, são princípios estabelecidos. Então eu mostrei aqui na primeira mensagem o princípio muito poderoso do dízimo, né? Porque aqui a gente ensina, nós não estamos aqui para esconder nada, a gente ensina, amém? Eu não estou pregando dízimo que é para fazer você dizimar, entenda isso. Eu quero que você entenda princípios da Bíblia que transformaram a minha vida e vão transformar a sua. Então, eu mostrei que o dízimo, ele nasce no Éden, lá no jardim do Éden nasce o dízimo. O homem transgride o dízimo, não é? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha uma porcentagem de todas as outras árvores do jardim. Ela era agradável à vista, boa para comida e boa para dar entendimento. Ora, no jardim havia todo tipo de árvore assim. Deus pega uma porcentagem para nós não falarmos 10%, Deus pega uma porcentagem, separa e diz: olha, não mexe aqui, enquanto vocês não mexerem nessa porcentagem, vocês estarão debaixo do meu senhorio. E senhorio quer dizer dono, e dono quer dizer pagar a conta. Então, enquanto o homem obedeceu a Deus e não tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, quem pagou a conta foi Deus, porque o homem foi colocado no jardim para lavrar o jardim e para guardar. Ora, o homem não fez nenhuma coisa nem outra. Não lavrou, porque está escrito que foi Deus que plantou o jardim no Éden, nas bandas do Oriente, colocou ali o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8, né, vai dizer. Então, verso 9 vai dizer: e o Senhor Deus também fez brotar toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim. Então, quem fez brotar? Fala aí, crente, quem fez brotar? O que é que o homem fez? Nada. O homem desfrutava de tudo. Isso é graça. Graça somos nós desfrutando de tudo que Deus tem para a igreja. Graça é isso, meu irmão. Então nós precisamos entender o poder da graça. A graça é algo maravilhoso. Quando nós entendemos e obedecemos os princípios, nós começamos a colher. Então, aí na quarta seguinte, eu falei sobre o anátema. E anátema significa aquilo que é de Deus na mão do homem. Então falei sobre a passagem lá em Josué, né? Que um membro da tribo de Judá, ele vai lá e toma
daquilo que Deus disse que não deveria tomar, porque Jericó era a primeira cidade e Deus disse: essa é minha, não toque nada, traga o tesouro para o tesouro do Senhor, do rei, que era Deus. E aí Acã vai lá e toma algumas coisas, e o que acontece? O anátema, que era para estar na mão de Deus, que é bênção na mão de Deus ou de um sacerdote ungido, ficou na mão de Acã, e por isso Israel perde a batalha contra Ai, uma cidade pequena. Veja como é que é: ganhou a batalha contra Jericó, que era uma cidade fortificada, e em seguida perde para uma cidade pequena, Ai. E Josué se entristece, e Deus vem e diz: ei, Josué, por que estás assim? Anátema há no meio de Israel. Então Deus manda que Josué traga já de primeira a tribo de Judá, porque Deus sabe de todas as coisas. Então a tribo de Judá vem então a descendência de Acã até chegar a Acã, e Acã então ele fala tudo o que fez, né? Ele confessa, e ele é apedrejado com toda a sua família. Tudo que ele tinha, gado, tudo que ele tinha foi queimado. E isso é o anátema na mão de alguém que não é sacerdote ungido, né? Por exemplo, se o sacerdote ele recebe o anátema, na mão do sacerdote ele é bênção, mas na mão da igreja ele se torna maldição. Isso é a Bíblia que diz. Eu não estou puxando sardinha para mim, não é isso. Eu já mostrei cada texto aqui, né? Mostrei ou não mostrei? Quem entendeu? Isso é ótimo. E olha só que poderoso. Então hoje eu vou encerrar com o dízimo no reino milenar, porque as pessoas pensam assim: pastor, mas o dízimo é da lei. Não deu nem tempo de pregar sobre o dízimo da lei, isso é outra história. Não vou pregar, não vai dar tempo, porque para nós também não interessa. Lei para nós não interessa, nós estamos na graça. E na lei não era só um dízimo, tinha no mínimo 3, né? Maaser Rishon, Maaser Ani. Então preste atenção nisso, meus irmãos. Nós não vamos falar do dízimo da lei, nós vamos falar do dízimo que começa no jardim e vai até o reino, até a era milenar. Então algumas pessoas dizem que o dízimo acabou porque acabou a lei, mas o dízimo ele começa antes da lei. O dízimo ele começa no jardim. Abraão dizima em Melquisedeque. Então veja, 400 anos antes da lei, Abraão já está usando o princípio. Não existia lei, mas já existia o dízimo. E Abraão dizimou para um sacerdote chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sacerdócio de Melquisedeque, ele é um sacerdócio universal. Então é preciso que você entenda: hoje existem 3 sacerdócios. O primeiro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que aponta para Jesus Cristo, alguém que não tinha genealogia, nem princípio, nem fim de vida. Esse Melquisedeque ele existiu realmente, só que a Bíblia não mostra a descendência dele, nada. Por quê? Porque este homem apontava para o sacerdócio universal, que é de Cristo, o sacerdócio mais importante. Bom, além desse sacerdócio de Melquisedeque, existe também o sacerdócio segundo a igreja, que é o sacerdócio santo e real, é a igreja. Ou seja, Jesus nos fez a todos sacerdotes, amém? Jesus nos fez todos sacerdotes, tanto homem como mulher. Presta atenção, crente. Tanto homem como mulher, Jesus já nos fez sacerdotes, ok? Mas esse é um sacerdócio santo e real, a igreja. E também o terceiro sacerdócio que existe é o sacerdócio consagrado, que aí são os pastores que são consagrados para ministrar a obra, para ministrar a palavra, para conduzir a igreja. Então são 3 sacerdócios.
Abra sua Bíblia comigo então em Hebreus, capítulo 7, e nós vamos ver um capítulo inteiro falando de dízimo, para não dizer que no Novo Testamento não tem nada sobre dízimo, né? Porque a gente às vezes não acredita, né? Mas porque não convém, amém? Mas a igreja precisa crescer, a igreja precisa entender que não é o que convém, é aquilo que Deus estabeleceu, e são princípios. Quer ver só? Eu vou abrir um outro texto antes, pode abrir aí em Hebreus 7, mas coloca aqui atrás para mim, Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, coloca aqui, para não dizer que Jesus não falou do dízimo. Está escrito assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Então eles usavam da lei, dizimavam da lei, mas desprezavam o juízo, e a misericórdia, e a fé. Olha o que Jesus vai dizer para eles: deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dizimar. Jesus está dizendo, vocês devem dizimar, e não omitir aquelas, que é cuidar do órfão, cuidar da viúva, né? Então veja que Jesus não estabelece nenhum novo regulamento. E quando a Bíblia não fala que algo terminou, é porque esse algo continua. Simples. Então, Hebreus capítulo 7, nós temos aqui um capítulo inteiro falando do dízimo, que é um princípio. E qual é o princípio do dízimo? Desde Gênesis, quando Abraão se encontra com Melquisedeque, está escrito assim: o menor é abençoado pelo maior. O menor era Abraão, o pai da promessa era menor, quando ele se encontra com um sacerdote ungido, um sacerdote do Deus Altíssimo ungido. Quando Abraão se encontra com ele abençoa Abraão, e Abraão agora, depois de ser abençoado por Melquisedeque, ele também se torna um sacerdote. Porque Abraão, talvez as pessoas não saibam, mas antes dele se encontrar com Melquisedeque, ele levantava altares e oferecia ali alimentos, cereais. Jamais ele imolava animal, porque imolar animal era um ato de sacerdote. Mas depois que ele se encontra com Melquisedeque, o versículo seguinte, o capítulo seguinte, melhor dizendo, vai dizer que ele, agora Deus manda ele separar 3 animais, cortar os animais no meio, sacrificar. Por quê? Porque Abraão agora se tornou um sacerdote. Então, o que isso quer dizer? Que quando a igreja, ela reconhece o que recebe, ela é abençoada. É Deus quem abençoa através do sacerdote. Olha como é que foi. Melquisedeque vai atrás de Abraão, leva pão e vinho. Quando ele encontra Abraão, ele diz: bendito seja o Deus de Abraão, que entregou os inimigos na palma das suas mãos. Olha a bênção. Quando a igreja obedece princípio, Deus entrega os inimigos na palma da mão da igreja. E quem é o inimigo? O diabo que traz depressão, o diabo que traz pobreza, o diabo que traz transgressão, o diabo que traz pecado. Todas as coisas que o diabo faz com a igreja é porque a igreja anda fora dos princípios. Então o texto vai dizer que o menor é abençoado pelo maior. Então quero que você preste atenção nesse texto que nós vamos ler aqui. Eu vou esclarecer esse texto e nós vamos seguir, que eu quero mostrar o dízimo lá na era milenar. Falando de reino, para quem não conhece sobre reino, fica um pouco difícil, mas deixa eu dar uma alinhavada aqui. A igreja é salva, e a salvação da igreja, ela deve prosseguir, e ela deve evoluir, deve ser operada. A Bíblia fala, nesse texto aqui anterior, o capítulo 6, coloca aqui para mim, capítulo 6 de Hebreus, versículo 9, 6, 9,
diz assim, ó, presta atenção: mas vós, ó amados, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Olha isso aqui. E coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer de vós, ou melhor, esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes os santos, e ainda servis. Então, presta atenção nisso aqui, olha que coisa linda. A salvação, ela deve ser operada. Deus não esquece do que nós fizemos dentro da obra de Deus, mas o conselho é que a gente prossiga, que a gente caminhe. E caminhar na salvação é conquistar um lugar num período milenar, são 1000 anos aqui na terra. Eu sei que a igreja hoje, meus irmãos, é muito mal ensinada, ninguém sabe. As pessoas, a maioria da igreja hoje pensa assim: eu quero ir para o céu. Mas deixa eu dizer, o céu vai vir para a terra. Talvez, se você quiser ficar lá no céu, vai ficar você e Lázaro que está lá já, né? Lázaro cantava: eu vou para o céu. Mas o detalhe é que o céu é que vai vir para a terra. Aliás, o nosso lugar é na terra. Deus nos criou para a terra. E ainda que a gente parta agora e suba para o céu, nós vamos descer. E está escrito que quando descermos, Deus vai enxugar as lágrimas nos nossos olhos. Sabe por quê? Porque se nós partirmos antes da vinda de Cristo, quando nós estivermos descendo, olharmos a terra, nós vamos chorar, meus irmãos, de saudade. E Deus vai enxugar as lágrimas, porque o homem foi criado para a terra. Só que a terra vai ser transformada. Haverá um período milenar, são 1000 anos, onde a terra será transformada. E o governo de Cristo será estabelecido em cima, numa parousia de 1000 anos, numa cidade santa, chamada Jerusalém Celeste. Aí talvez você pense assim: que filme legal, hein? Parece um filme, mas deixa eu dizer, a palavra de Deus é loucura. A mensagem da cruz é loucura. Para o mundo, para nós é poder. Para nós é poder, não esqueça disso. Para nós, a palavra de Deus é poder. Então, não adianta eu estar aqui se eu não acredito nas coisas. Não adianta eu estar numa igreja se eu não ouço, se eu não aprendo. E eu fico ali chorando e passando pelos perrengues da vida, sempre passando por isso, e às vezes nem passando, né? Porque tem gente que tem um perrengue faz 20 anos, já se tornou parte dessa pessoa. Você vai falar com ele: como é que tá, meu irmão? Sabe como é que é, né? Aquela minha luta de sempre. Irmãos, larga essa luta, obedece princípios, crê no que eu estou falando aqui essa noite. Obedeça princípios, você vai ver onde Deus vai te colocar. Você vai viver a vida abundante de Cristo. Ei, você está olhando para mim hoje aqui, mas meus irmãos, nem sempre eu tive uma vida abundante. E hoje eu tenho uma vida abundante, porque eu resolvi andar conforme a palavra de Deus. Então presta atenção, haverá um reino milenar. São quantos? 1000 anos, diga 1000 anos. E a igreja, meus irmãos, nesse período, a grande parte da igreja será disciplinada. Por quê? Pergunte por quê. Porque pegou essa merrequinha aí de 50, 60, 70 anos, 80 anos, com muita canseira e fadiga, como a Bíblia fala, e não aprendeu nada, não obedeceu nada. Aí vai ter que aprender lá no milênio. Então, ainda que você parta antes disso tudo acontecer e vá para o céu, quando você voltar, e quando nós voltarmos, haverão contas para serem ajustadas. E a Bíblia fala que alguns receberão muitos açoites. E quando a Bíblia fala, ela está falando dos crentes, viu? Porque Jesus está falando para os crentes ali, para os discípulos. Porque ímpio, não sei que você sabe, mas ímpio vai para o inferno, não vai ter açoite. É inferno. Quem vai receber açoite é a igreja,
que vive pulando de galho em galho, que vive caindo e subindo, que não acredita em nada, que só faz aquilo que pensa, que acha, que deseja fazer. Mas nós temos que entender que Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e nós somos Jesus na terra, porque está escrito que Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. E se a igreja é o corpo, nós também somos Cristo. E como Cristo temos que obedecer à vontade do Pai, não às nossas. Aleluia, aleluia, amém? Então, ok, vamos discorrer esse texto. Capítulo 7, versículo 1, coloca aqui atrás. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Então veja que é Melquisedeque que abençoa o pai da promessa a Abraão, que era grande, mas havia um que era maior que ele. Isso aí, glória a Deus por isso. Então presta atenção, vamos lá. Porque, verso 2, né? E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Olha aí, não havia lei, era 400 anos antes da lei, já havia dízimo. Então esse dízimo aqui é o que a igreja pratica. Não é o dízimo da lei. E o judeu hoje que vive pela lei, ele não dizima por quê? Porque eles levavam o dízimo no templo, não existe mais templo. Levavam o dízimo para os levitas, não existe mais levita. Então eles pensam, como acabou o templo, não tem mais levita, não tem mais dízimo. Mas o dízimo que a igreja pratica é do sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque, antes da lei. O mesmo dízimo que Abraão descumpriu, que Adão descumpriu, o mesmo. Amém? Verso 2 ainda. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Pronto. Sacerdote para sempre. Sempre é quando? Vai terminar? Então tá aí, meus irmãos. Existe um sacerdócio que é perpétuo, segundo a ordem de Melquisedeque, que apontava para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. Amém? Fácil até aqui? Simples? Então vamos continuar. Verso 4: Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Isso aqui é outra história, meu irmão, que se eu for comentar isso aqui, é 1 hora. Então você vai me desculpar, mas não tem como. Amém? Outra hora, um outro momento a gente fala sobre isso aqui, o dízimo dos despojos. Amém? E os que dentre os filhos de Levi, agora presta atenção nisso aqui. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos ainda, que tenham saído dos lombos de Abraão. É difícil de entender, mas não muito. Você já vai entender isso aqui. Verso 6: Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque, esse sacerdote, toma o dízimo de Abraão e abençoa aquele que tinha as promessas. O grande Abraão é abençoado por Melquisedeque. Ok? Vamos lá.
Verso 7, presta muita atenção agora nisso aqui. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, verso 8, pega isso aqui, pega isso aí no teu espírito, pega isso aqui, é muito importante que você entenda isso aqui, amém? E aqui, ou seja, nesse tempo e aqui na lei, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, na era milenar, no reino milenar de Cristo, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, Jesus Cristo, o dízimo terá que ser entregue na era milenar, e quem vai receber é o próprio Cristo, na mão dos sacerdotes judeus que estarão em Jerusalém. Veja, meus irmãos, veja como é fácil dizimar hoje, né? Nessa época, se você mora aqui em Itajaí, você vai ter que pegar um navio, uma vez por ano, vai lá para Jerusalém na festa dos tabernáculos, que é uma semana, leva o teu dízimo, entrega lá, fica uma semana lá, orando e adorando a Cristo, depois vai embora. Para quê? Pergunte para quê? Porque se você não fizer isso, você está lascado. Não vai chover, haverá praga, haverá peste, haverá morte. Então todo mundo vai ter que aprender, vai ser obrigado, não tem perdão, meus irmãos. Se não fizer, não sobrevive. Eu vou mostrar, calma, não fique chateado, eu vou chegar lá. Vamos aqui. Agora, deixa eu explicar algo. Transgredir a aliança do dízimo é um mover puro e exclusivo de Satanás. Lá em Tessalonicenses fala, né? Que ele é contra tudo que vem de Deus. Tudo que é Deus, tudo que se diz Deus, o anticristo e Satanás são contra. Então veja que interessante. Me ouça até o fim, depois você tira as tuas dúvidas. Você mesmo, pelos textos que você vai ler. Então, quando começar o Apocalipse, veja que interessante. Haverá um líder mundial, ok? A ordem mundial será de um líder comandando todo mundo. Esse camarada aí vai ser para muitos vai ser Cristo, porque ele vai resolver o problema de muita gente, vai ser um cara carismático, vai dar casa para todo mundo, eu creio, vai dar comida, vai ser assim, as pessoas vão dizer, agora sim, esse aí deve ser Jesus, porque é isso que os judeus esperam. Só que o Apocalipse, ele é, na verdade, a última semana de Daniel, e a última semana de Daniel são 7 anos, porque semana para Deus não é dias, pode ser mês, pode ser anos. Semana é 7 para Deus, está escrito lá em Deuteronômio, está escrito que semana é 7. Então, a última semana de Daniel, que foi parada, Deus parou, por causa da graça que nós vivemos hoje. Quando a graça encerrar, começa a última semana, 7 anos, 3 anos e meio. Quantos? Fala mais alto, vamos pregar junto. 3 anos e meio de uma falsa paz, ok? Então o anticristo, ele vai estar por trás disso tudo. Ele vai estar comandando a nova ordem mundial. Um líder que tem o apoio de 7 blocos de países. 3 serão contra, mas como 7 é a maioria, então ele terá o apoio total. Mas quando chegar nos 3 anos e meio, o que vai acontecer? Quem quer saber? Quando chegar 3 anos e meio, essa aliança vai ser quebrada, segundo a profecia de Daniel. Vai ser quebrada por quê? Porque Satanás será lançado para a terra. Veja só, você pensa que o teu problema é Satanás, o cara nem está aí na terra.
ele vai ser lançado no Apocalipse. Está escrito, né? Apocalipse capítulo 12. Miguel, o anjo Miguel, vai acertar umas continhas com ele e vai lançá-lo para a terra. E quando ele cair na terra, o anticristo que estará governando, ele vai morrer. Está escrito assim, que ele vai ser ferido de uma chaga mortal. Ou seja, o camarada vai morrer, ele está morto. Satanás é lançado para a terra. E onde é que Satanás vai entrar? Satanás é espírito. Vai entrar onde? O mundo dos espíritos não pode interagir com o mundo físico, a não ser que ele esteja dentro de um corpo. Pode ser de animal, pode ser de gente. Lá em casa, às vezes, é cachorro e demônio. Se você não sabia, é bom você ter um animal em casa. Porque quando o diabo vem, meus irmãos, quando o mover diabólico, né, que são os demônios, nem é Satanás, é o segundo escalão de Satanás, quando ele vem, ele não sai sem levar sangue. É por isso que lá em casa já morreu uns 10 cachorrinhos já. Ele morre tudo com as vísceras para fora assim, ó. A última morreu com uma víscera para fora assim, tadinha, minha mulher chorava. Penúltima, já morreu outro, você vê. Então, Deus permite que ele entre nos animais para não nos tocar. Aí você é cheio de 9 horas, né? Não quer animal, né? Tem um peixinho no aquário, qualquer coisa, um peixe morre. Mas o detalhe é que o anticristo morre. Miguel lança Satanás para a terra e Satanás entra no corpo do anticristo. E o anticristo ressuscita. Por isso que ele é anticristo. Ele tem que fazer o que Cristo fez. Porque para os judeus, Deus endureceu o coração deles, uma parte, para que eles não creiam que Jesus veio. Então eles não consideram Jesus o Filho de Deus. Eles falam assim: Jesus veio para a paz. Esse aí disse que numa casa haverão 5 e um será contra o outro. Não pode ser o Messias. Mas o detalhe é que quando o anticristo ressuscitar, todo mundo vai acreditar que ele é o Cristo. Só que tem um detalhe, pergunte qual? O diabo não pode receber o dízimo do crente. Talvez você não creia, mas o diabo crê no dízimo. Irmãos, uma vez eu coloquei uma moeda, pensaram que eu ia cair, né? Uma moeda de um dizimista na mão de uma pessoa que estava manifestada. O diabo jogou a moeda na parede e queimou a mão dela. Peguei outra de um que não cria. O diabo fazia assim, ó, com o dinheiro. Estava assim, estava tomando banho com a moeda. O problema é, tudo bem, o crente que era para crer não crê, mas o diabo não deixou de crer. Então presta atenção. Quando Satanás entrar no corpo do anticristo, aí vem a profecia de Joel: foi cortada a oferta de manjares. Chorem, sacerdote. Olha só, quando um sacerdote chora, meu irmão, você nem queira saber o que acontece. Não faça o teu sacerdote chorar, porque está escrito que quando o sacerdote geme, a igreja chora. Mas quando o sacerdote chora, vem a grande tribulação. E é isso que vai acontecer, porque o sacerdote agora, que vive dos dízimos, dízimo não é para parede não, meus irmãos. Dízimo não é para altar, dízimo não é para instrumento. Dízimo é para que o sacerdote se alimente e expie o pecado da igreja. Eu sei que tem muito incrédulo que não crê, mas está escrito. Você vai lá e lê. Está escrito lá em Levítico, capítulo 10. Se eu for mostrar tudo, nós vamos ter que fazer uma imersão. Vamos ficar aqui umas 10 horas aqui, começar sábado às 2 e vamos até meia-noite. Quem topa? Quem topa? Quem topa? Vamos fazer, hein? Vamos fazer. Vou trazer o Chiru para me ajudar, vou trazer o Ivan, o Júnior. Amém? Vamos fazer uma imersão aqui, vai ser forte, meus irmãos. Porque a igreja precisa saber dessas coisas. E aí o diabo vai entrar no anticristo, e quando ele se assentar no trono, ele vai cortar as ofertas, porque ele não pode receber. E aí o judeu vai olhar e vai dizer: não era Cristo, não era Cristo. Quem estiver no telhado, não volte para pegar as suas coisas. Quem estiver nas montanhas, fuja. Quem estiver no campo, suma.
Por isso que aí vem o texto lá em Mateus capítulo 24, né? 24, né? 23, 24. Então, presta atenção. No meio do Apocalipse, Satanás é lançado para a terra, entra no anticristo, corta o dízimo, e a grande tribulação começa agora a pegar, vai ser correria para lá e para cá. A Bíblia diz que o sangue virá no freio dos cavalos. E aí acaba-se o Apocalipse, começa um reino milenar, serão 1000 anos aqui na terra. Jesus vai descer, vai instaurar o seu trono de justiça, e ele vai começar a julgar as nações, vai julgar a igreja, vai julgar todas as pessoas que deveriam ter praticado princípios, mas não praticaram. Como é fácil agora, né? Sabe qual é a única certeza que você tem de estar aqui hoje? Que ainda não começou o Apocalipse? Sabe? Isso aqui, ó. Hoje você pode dizimar à vontade, você pode ofertar à vontade. É a única garantia, meus irmãos. Porque no Apocalipse não haverá mais. Então preste atenção. Tem outro detalhe, pergunte qual. Se você não faz, está gravando? Se é aí de casa, se você não faz, não espere que o teu filho faça. Pegou, pastor Daniel? Vem comigo aqui, ó. Hebreus capítulo 7, verso 9 e 10. Vamos ler os dois agora. Porque assim, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Agora presta atenção. Levi nasce 400 anos depois de Abraão. Então, como que Levi dizimou se nem era nascido? Verso 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quando Abraão dizima, Levi, que é descendência de Abraão, dizimou junto. Por quê? Não, talvez você não saiba, mas se pegar você, o teu pai, o teu avô, teu bisavô, e vai voltando, sabe onde é que você vai chegar? Em Adão. Adão quer dizer humanidade. Nós todos estávamos dentro de Adão quando Adão transgride. E quando Abraão dizima para Melquisedeque, Levi, que nem havia nascido, dizimou junto com ele. Isso nos ensina algo poderoso, que aquilo que eu faço, com certeza o meu filho vai fazer. Se eu não faço, pastor, mas eu ganho uma merreca, é 10%, por isso que é 10%. 10% é 10% de 100, ou é 10% de 1 milhão, não interessa. Deus não fez nada para que alguém possa ou não possa fazer. Ele fez para que todos nós possamos obedecer. É um princípio. Pastor, mas eu ganhei R$100. Tira 10, santo. Arranca o 10 e devolve para Deus. Pastor, mas eu ganho R$1.000, vou ficar com 900. Melhor você ficar com 900 e que depois ficar 1000 anos pagando a conta. Mas eu sou pastor, eu não preciso dizimar. Quem disse, incrédulo? Esse é o problema das igrejas, né? Eles acham que porque são pastores não precisam dizimar. Aqui todo recurso que entra nesse ministério é dizimado no ministério do pastor Eduardo Reis, que é a nossa cobertura. Nunca, nem sequer um mês nós falhamos em 6 anos. Por quê? Porque eu creio, meus irmãos. Eu creio na Bíblia.
Mas também, se você não crê, você pega a página assim, ó, rasga, joga fora e continua vivendo. Só que quando você se encontrar comigo lá no milênio, deixa eu olhar bem para a tua cara, tira a máscara. Amém? Aqui nós estamos falando de um sacerdócio universal, que nunca se acaba, ele será para sempre. E eu oro a Deus, que o Senhor coloca no teu coração princípios, que você possa andar em princípios, porque vai ser difícil? Sim, eu sei que é muito difícil. Muitas vezes, meus irmãos, eu recebi dízimos ou ofertas com o coração chorando, mas eu não pude deixar de receber, porque não se trata de mim, se trata dele. Às vezes a pessoa tem tão pouco e separa aquele pouquinho e diz: pastor, você olha assim, meu Deus, difícil, Deus. Mas aí você vai vendo essa pessoa fluir, você vai vendo o ministério dela fluir, aí você vai vendo a família dela fluir, aí você vai vendo o propósito fluir. Por quê? Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Ok, vamos ver um texto. O tempo voa. Vamos para Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Deixa eu te mostrar uma coisa poderosa aqui. Isaías capítulo 60, versículo 1. Quando chegar a era milenar, quando os 1000 anos começarem, isso, presta atenção nisso. Levanta-te. Quem levanta-te? Jerusalém terrestre. É uma profecia sobre Jerusalém terrestre. Levanta-te, porque ela estará caída, estará destruída. O anticristo, meus irmãos, vai vir contra aquela cidade e vai acabar com tudo. Mas o texto aqui, Isaías profetizou acerca do milênio. Então, o versículo 1 está dizendo: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Que luz é essa? A Jerusalém celestial, meus irmãos. Ela vai vir do céu e ela vai parar em cima da Jerusalém terrestre. Vai ficar assim, durante 1000 anos. E todos que estiverem na terra olharão e verão a cidade parada lá. Eu sei que você já viu um filme assim, né? Mas vai acontecer, porque está escrito. Agora sabe o que vai acontecer? Mave, liga esse movie aqui rapidinho para mim. Sabe o que vai acontecer? Vou te mostrar. Tem como? Para ontem já não? Então deixa. Eu gosto de botar uma pressão assim que eles apuram. Pegaram, né? Isso. Bota aqui para baixo, Mave. Liga ele aqui para baixo. Rápido. É hoje? Não dá? Aí, ligeiro, senão tu vai ficar. Isso, aqui tá bom. Bota aqui, bota ali onde estava. Aqui, presta atenção. A Jerusalém celestial é a cidade da igreja vencedora. Cristo está nela. E está escrito que Cristo será lâmpada para as nações. O que quer dizer isso? Aqui, nesse facho de luz está Jerusalém terrestre. E ali em cima está a Jerusalém celestial, iluminando somente a Jerusalém terrestre, que não é redonda assim não, é quadrada, mas vai estar iluminando aqui. Fora da Jerusalém, fora, do ladinho,
trevas, escuridão. Igreja morando, a igreja que não fez o que era para fazer agora, vai estar morando aqui, vai ter que estar pagando agora a disciplina, vai ter que trazer dízimo. Igreja que mora lá em Santa Catarina, vai ter que, uma vez por ano, pegar um navio, porque não vai ter avião, não, meu irmão, tudo vai se acabar, viu? Até que volte a existir novamente aviões e outras coisas, vai demorar um pouco. Então, pega o navio e vai até a cidade de Jerusalém. Quando chegar perto, lâmpada para as nações, de longe vai enxergar o facho da luz, porque a cidade santa está lá em cima e a cidade de Jerusalém está embaixo. Então todo mundo vem, traz o dízimo, se ajoelha, vai dizer assim: só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Vai entregar e vai embora. E aí, depois de ir embora, depois de uma semana, lá onde ele mora, vai chover, vai poder plantar e colher, mas, porém, entretanto, vai morar na escuridão, nas trevas exteriores, que a Bíblia fala, não é inferno, trevas exteriores é o castigo para crente que não cumpriu os princípios. Também nações estarão ali que não são salvas, mas isso é outra coisa, aí você vai ter que estudar, você vai estudar conosco, que você vai aprender, amém? Nações e ímpios também estarão lá no milênio, ok? Mas isso é outra conversa, tem que estudar para poder ensinar vocês. Mas o detalhe é que somente Jerusalém terrestre será iluminada pela lâmpada da Jerusalém celestial, que é o próprio Cordeiro iluminando Jerusalém terrestre. Na Jerusalém terrestre, quem vai estar comandando aqui são os judeus, como sacerdotes. A igreja vencedora estará lá em cima, na cidade santa, que é um governo de reis. Por isso que Jesus Cristo vai trazer um governo de reis e sacerdotes. A igreja vencedora vai reinar, vai ser rei, vai descer lá de cima voando. E as pessoas aqui embaixo vão olhar e vão dizer: quem são esses que vêm voando pelas janelas do palácio como pombas e como nuvens? Ah, meus irmãos, fala aí, você nunca ouviu isso? Já ouviu? Aleluia. Eu vou provar. Não vai embora não, calma, deixa eu provar, depois você pode ir embora. Amém? Fica calmo, não deixa cair nada não. Vamos lá, estou brincando, só para distrair, mas vamos lá, vamos no texto. Presta atenção. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A Jerusalém celeste vai nascendo sobre a terrestre e vai começar a iluminar. A luz de Cristo vai iluminar Jerusalém terrestre, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Ficou fácil de entender? Minha mãe sempre disse que parecia um artista. Irmão, está escrito, é só parar um pouquinho e analisar. Trevas e escuridão estará sobre os povos, porque eis que as trevas te cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti, Jerusalém terrestre, virá surgindo a sua glória, e verá sobre ti. Verso 3: e os gentios caminharão à tua luz. Olha só, quem são gentios, irmãos? Gentios não é igreja não, viu? Os gentios, eles não creem em Cristo. Nós fomos gentios uma vez, não somos mais, somos igreja. Mas aqui está dizendo que os gentios que estiverem lá. Agora, se você quer saber como que eles foram parar lá, aí é outra história. Aí nós vamos ter que sentar, estudar, fazer uma aula, amém? Mas está escrito, tudo que eu estou falando aqui está escrito. Vamos lá. E os gentios
caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Olha só, vão ter reis ainda, certo? São pessoas que serão ainda influentes, mas vão caminhar sobre aquela luz. Eles vão ter que ir para lá, uma vez por ano eles vão ter que estar lá. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos, olha aí, uma outra estirpe de pessoas. Agora, filhos, haverão filhos nas trevas, e teus filhos virão de longe, e as tuas filhas serão criadas ao teu lado. Presta atenção, irmão, isso aqui é claro, não precisa nem de revelação, é só interpretar, é literal o negócio. Então, nesse milênio haverão filhos nas trevas. Por quê? Porque vieram no culto, na Santo Reino, nesse dia, descobriram coisas profundas, mas não obedeceram. Eu disse para você não vir. Eu avisei ou não avisei? Agora que veio tem que obedecer, meus irmãos. Vamos lá. Vamos lá. Verso 5. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Olha só, os gentios vão ter que trazer lá para Jerusalém toda a riqueza, aquilo que a vida toda não conseguiram entregar. Uma vidinha merreca de 50, 60, 80 anos. Depois vão ter 1000 anos para ter que fazer. O professor ri, né? Mas isso aqui é tremendo, irmãos. Se você não deixar o Espírito te tocar, eu vou ter que fazer uma oração forte no fim do culto. Olha isso aqui, verso 6. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores ao Senhor. Vão ter que adorar, vão levar, não são salvos, eles vão levar e vão dizer, só Jesus Cristo é o Senhor. Só tem um detalhe, pergunte o quê? Qual? Já é tarde. A salvação é agora. Nós precisamos crer agora. Você aguenta mais um pouquinho? Verso 7. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, falando de Jerusalém terrena. Os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Presta atenção, ovelhas de Quedar e os carneiros de Nebaiote são a descendência de Ismael, porque Deus fez uma aliança com Sara e com Abraão. Ele disse, ei, os filhos de Ismael eu também abençoarei, serão muitos, muitos, mas a minha aliança, que é reinar com Cristo, está com Isaac. Deixa eu dizer, você não é descendência de Ismael. Não faz assim. Não. Você é descendência de Isaac, que tem a promessa, que tem a promessa, que tem a promessa. Oh glória! E a promessa é um reino milenar, comandando de cima, rei, porque está escrito que Jesus é rei de reis. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Verso 8, coloca aqui. Verso 8, versículo 8, coloca aqui. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas?
Igreja vencedora. Igreja vencedora. Igreja vencedora. Tem dois tipos de igreja. Tem a igreja vencedora e tem a igreja derrotada. A igreja derrotada estará no milênio, nas trevas exteriores, sendo curada, tratada. Porque no final do milênio, todos agora alcançarão a promessa. Todos entrarão agora na eternidade. Mas só tem um detalhe, pergunte qual? 1000 anos. Passa rápido. Passa rápido. Ou nós obedecemos agora aos princípios, ou o milênio nos espera nas trevas exteriores. E não falo isso aqui para assustar, meus irmãos. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Eu dedico a minha vida por isso aqui. Eu tive tempo de passar 10 horas aqui, ó. Todo dia, 10 horas. Mas não lendo Bíblia, porque ler Bíblia não te ensina nada. Estudando. Você vai lá, aprende, vem para casa, lê, compara, vai para frente, vem para trás, volta, vai para cima, vem para baixo, volta, vai, faz, e o coração borbulha, porque quando a revelação de Cristo é nos dada, não há tempo. Você vê o tempo voar. Você pensa assim: meu Deus, já é 3 horas da manhã e eu estou com sede. Os mais antigos aqui pegaram o tempo que eu ia para a sala de aula e ficava ali 3, 4 horas ensinando. A igreja precisa crescer, meus irmãos. Chega de promessa furada. Chega de prometer isso e aquilo. Chega de dizer que você vai ficar rico. A maior riqueza da graça está no mundo espiritual. Porque quando você vende Satanás no mundo espiritual, dinheiro, é assim, ó, é fácil. Porque o inimigo é que traz a sequidão. Vença ele. Só que tem um detalhe: para vencer ele, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios olha isso aqui. Bom, vamos falar das ilhas. Você nem imagina o que são as ilhas, né? São as congregações que prometeram um monte de coisa, mas não andaram aqui, ó, na Bíblia. Essas são as ilhas. Certamente as ilhas me aguardarão, e primeiro os navios de Tarsis, para trazer os seus filhos de longe. Navio, hein? Navios de Tarsis, para trazer os seus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Até aqui tá bom. É muito mais fácil obedecer princípios agora. Só vou ler mais um versículo para mostrar o que alguns crentes estarão fazendo no milênio. Amém? Então coloca o 10 aqui. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Aí, você sabe trabalhar de pedreiro? Porque alguns é isso que vão ter que fazer. Vão reconstruir os muros da Jerusalém, porque vão estar caídos. Vão reconstruir nações. Vão ter que reconstruir tudo. Mas eu fico por aqui.